Estamos vivenciando os momentos finais da história da Igreja na face da Terra. Diante de tudo que está acontecendo na história da humanidade, está claro, está evidente que a segunda vinda de Jesus está muito próxima. E como ter esta certeza? Além de uma ação inspiradora do bendito Espírito Santo no coração de cada crente, existem evidências no texto sagrados que nos garantem que Jesus Cristo voltará. Estas evidências foram registradas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, pelos profetas, pelos apóstolos, mas principalmente dita pelo Jesus Cristo, que é a própria profecia, é o próprio Verbo de Deus. Jesus foi enfático, abrangente, citando uma série de sinais. Os evangelistas, como Mateus, Marcos, Lucas, registraram isso com muita propriedade, com graça e revelação do bendito Espírito Santo. E todos esses sinais você pode ver em toda a Bíblia, mas de forma específica, o sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 4, oferece uma série de sinais para que cada um de nós possamos ser orientados e ter a cada dia a certeza que a vinda de Jesus está próxima. Por exemplo, Mateus 24, 3 é uma atitude de Jesus respondendo à pergunta dos seus discípulos, quando os seus discípulos chega de forma particular e diz o texto sagrado, Mateus 24, 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos naquela época já havia uma curiosidade no interior deles acerca do sinal da segunda vinda de Jesus. E baseado nisso, Jesus, sendo o mestre que é, vai responder aos discípulos dando uma série de sinalizações. Aí surge uma pergunta. Por que Jesus não foi categórico, dizendo data, dizendo o dia, a hora, o mês, o ano, que ele voltaria? Jesus não disse isso, ninguém disse, e não há nenhum registro na Bíblia Sagrada acerca de que existe um dia, uma hora, um ano, um mês, uma semana marcada para a segunda vinda de Jesus. Mas Jesus deixou os sinais. E quais são as finalidades desses sinais, o propósito do Cristo em deixar esses sinais? Primeira coisa, não é revelar a data do retorno de Cristo. Eu quero dar ênfase a isto. Não há no texto sagrado nenhum registro que revela a data, seja dia, seja mês, seja ano, seja semana, anunciando que Jesus voltará naquela data. Nem Jesus disse isso. Mas quando Jesus dá os sinais, é para fornecer a cada um dos seus servos na face da terra uma orientação espiritual, como está em Mateus 24, 36. Esta orientação espiritual é para que cada um dos seus servos, ao ver o cumprimento desses sinais, possa alimentar a cada dia a sua fé, a sua esperança, se fortalecer cada vez mais em Cristo, revigorar a sua comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, entender que Jesus está voltando. A segunda
finalidade de Jesus em dar esses sinais é alertar a igreja acerca da proximidade da segunda vinda, para que a igreja não caia na inércia, na indolência, não viva sonolenta e não perca a percepção espiritual de discernir, de entender, de conhecer o tempo profético através dos sinais que Jesus está voltando. Então, cabe à igreja viver constantemente em um estado de alerta, para que não seja surpreendida no momento do tocar da última trombeta, anunciando a segunda vinda de Jesus. E a terceira finalidade do Mestre, ao anunciar os sinais proféticos, é garantir o cumprimento profético acerca da segunda vinda de Jesus. Eu posso pontuar isso com Lucas capítulo 2, versículo 10, versículo 11, versículo 12, que foi quando Jesus nasceu. Mas existe um sinal profético em Isaías 7,14, anunciando que Jesus nasceria de uma virgem e anuncia até a cidade em Belém. E justamente o nascimento de Jesus, o cumprimento, a evidência foi uma virgem, sendo grávida pelo Espírito Santo, para que o Messias viesse ao mundo. Então, um sinal 700 a 800 anos antes do nascimento de Cristo vai ter o seu cumprimento, em média, 800 anos depois, sendo cumprido literalmente. Então, Jesus, quando fala dos sinais, ele está ratificando o cumprimento profético do calendário divino. E como entender isso? A própria Bíblia, ela vai nos apresentar uma série de sinais proféticos acerca do tempo do fim. Por exemplo, Daniel vai falar sobre a multiplicação científica e tecnológica, quando ele diz em Daniel 12:4 que a ciência se multiplicaria. Nisso você pode ver, à luz da Bíblia, o surgimento dos automóveis. Naum fala sobre isso no capítulo 2, versículo 4. O surgimento dos aviões estão inseridos nessa multiplicação da ciência dita por Daniel. O surgimento da televisão, você pode ver isso em Apocalipse 11:9. O surgimento da bomba atômica, você pode ver isso em Lucas 21:26. E o perigo do homem brincar com Deus. Isso também está à luz da Bíblia, e você pode ver isso em Jeremias 10:11. Esses sinais, e principalmente uma apostasia total, como está em 2 Tessalonicenses 2:1-3, com a proliferação do modernismo teológico, com o mundanismo dominando a igreja local, com a perda do fervor espiritual, com o desvio da fé pelo algum grupo de crentes, por não suportar o peso da cruz, e até mesmo dentro da comunidade que se diz cristã, o descrédito pela segunda vinda de Jesus. Pedro registrou isso na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 3 e 4. E, além disso, temos outros sinais, como um reavivamento satânico, como está registrado em 1 Timóteo 4:1. Esse reavivamento satânico está acontecendo por meio de aumento de falsas religiões, a divinização e o culto ao próprio Satanás, o ecoar da voz profética por meio de vários canais. É possível hoje perceber e distinguir o ecoar da voz da serpente e os planos diabólicos orquestrados para impedir a jornada da igreja, para tentar parar a jornada da igreja. Mas, independente desses sinais que nos levam a um estado de alerta,
nem tudo é desgraça. Existe um sinal que é o maior sinal, o último sinal que anunciará a segunda vinda de Cristo, que está registrado tanto pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, e por Pedro, em 2:17 de Atos dos Apóstolos, que é um derramamento pleno e mundial acerca do poder do Espírito Santo. Haverá uma abundância, um jorrar de Deus, de mover de Deus, através do poder do Espírito Santo, onde produzirá um grande despertamento missionário. Crentes sedentos, independente das suas denominações, pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pela graça de Deus, pela glória de Deus. Haverá um número muito grande de pessoas revestidas de poder. E, além disso, ninguém poderá impedir esse derramamento. Nós estamos prestes a sermos encharcados, embriagados pelo um dilúvio celestial, um dilúvio de bênção por meio do derramamento do Espírito Santo. Com isto, a igreja, que é a lavoura de Deus, será fertilizada, produzirá frutos extraordinários e estará preparada para a grande colheita, o arrebatamento da igreja.